Estamos na lição hoje, é a lição número 2, de aprender a falar a linguagem de Deus. Porque é muito importante, mais do que nunca nos dias de hoje, nós sabermos falar como Deus fala. Se nós queremos ver situações a serem mudadas, vidas a ser transformadas. Amém? Então hoje é a lição número 2 e vamos falar sobre o poder da língua. Os irmãos sabem que a língua tem poder. Aliás, relembrando um pouco daquilo que eu falei semana passada, amém? Se os irmãos quiserem nos seguir, estamos no YouTube, na Igreja Água Viva, amém? Água Viva, Igreja Cristã, podem nos seguir lá, amém? Então, a semana passada vimos da Bíblia Viva, amém? Provérbios 18, 21, que diz que as nossas palavras, diga lá comigo assim, as minhas palavras. Então é assim, as nossas palavras têm poder para construir ou destruir a minha vida. Ok? Tem poder para destruir a nossa vida. Ou uma outra tradução diz melhor, que talvez os irmãos lembrem-se melhor desta tradução, que diz assim: há morte e vida no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu. Se nós amamos, amém, as palavras que saem da nossa boca, se nós amamos falar de destruição, de morte, de pobreza, de vingança, seja o que for, é isso que nós vamos colher. É morte, isso significa morte. Mas se nós começarmos a falar palavras edificantes, boas, de amor, nós iremos colher vida. Amém? Por isso está tudo no poder da nossa língua. Se nós amarmos louvar, receberemos de Deus o galardão justo por esse louvor em bênçãos. Amém? Favor até com os homens. Deus faz-nos achar favor até com os homens. Amém? Mas se nós amarmos criticar ou julgar alguém ou acusar alguém, vamos receber o fruto também dessa crítica. Com o quê? Com problemas, com dificuldades. Porque crítica vai voltar para nós, maldição vai voltar para nós. Amém? Porque é isso que nós estamos a falar. Amém? Assim, vamos aprender a falar cada vez mais a linguagem de Deus e deixar de falar a linguagem da carne, porque a nossa carnalidade fala coisas às vezes que não são nada proveitosas para nós, e a linguagem do diabo ou de Satanás. Vamos deixar de falar essas coisas. Amém? Muitos crentes dizem que, como eu sou crente, eu não posso ser usado como a voz do inimigo. Não posso ser usado como ser a voz do inimigo. Mas veja o que diz Tiago 3, verso 6. E nós lemos a semana passada esta escritura. Diz assim: semelhantemente a língua é fogo. Nossa língua é fogo. Amém? É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. A língua pode, por inteiro, contaminar o nosso corpo. Amém? Não, desculpa, eu não acabei de ler. Verso 6. Amém? Contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesmo incendiada pelo inferno. Deixe-me dizer, por isso é que é importante nós entendermos que aquele que difama, que aquele que julga, está-se a contaminar por inteiro, está a contaminar por inteiro o seu corpo, a sua alma e até o seu espírito. Ele contamina, ok? E põe em risco não só a sua vida, como a vida até de outras pessoas à sua volta. Ele põe em risco. Salmos 1, nós vimos também a semana passada, Salmos 1, o verso 1, que aconselha o crente a não se associar com pessoas escarnecedoras, acusadoras, críticas, pessoas, amém, que têm um espírito negativo, pessimista, maldoso. Amém? Nós não nos devemos associar com difamadores, nem pessoas assim parecidas. Mesmo que sejam crentes, mesmo que haja uma pessoa que está à sua volta, que é crente, e começa a difamar, a acusar, a apontar o dedo, a fazer coisas. Os irmãos entendem? Nós devemos avisá-los logo de que isso é mau para eles. É mau para ele. Nós temos que avisar que uma pessoa que vive a difamar, a acusar, a criticar, é mau para a pessoa. Amém?
Por quê? Porque a nossa língua, como acabamos de ler, é como pessoa, vai contaminar todo o nosso corpo. E nós temos que avisar o nosso irmão, amém? Temos que avisar o nosso irmão, porque Lucas 17, verso 3 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se é um irmão e nós viemos a criticar, a falar mal, vamos repreender, vamos dizer, não digas isso, porque estás a inflamar o teu próprio corpo, estás a trazer maldição para ti. Amém? Às vezes é difícil fazermos isso, mas se amamos as pessoas, vamos fazer, vamos chamar a atenção. Amém? Se alguém vos disser mal de uma pessoa e essa pessoa não, até nele fez mal a algum, e nós usamos até, às vezes a gente fala mal dos irmãos, fala mal de famílias, fala mal dos pastores, amém? Se nós ouvirmos alguém a falar disso, nós devemos ser corajosos e confrontar essa pessoa e dizer: não faças isso. Não porque aquilo que elas estão a falar mal das outras pessoas não é por causa das outras pessoas, é por causa dessa pessoa que está a falar. É o mal que vem para essa pessoa que está a falar sobre isso. Por isso é que há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas com dificuldades, com problemas na vida. Por quê? Porque se deixam levar por isso. Por quê? Porque as palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Amém? Um verdadeiro amigo ou um irmão não iria querer que você se associasse a um pecado que não é seu. Verdade ou não? Eu não quero que ninguém fique associado a um pecado que eu estou a cometer. Não quero. Nenhum de nós deve querer. Amém? Nós terminamos então a semana passada a ler Tiago 3, do verso 9 a 13, e eu não vou ler tudo por falta de tempo, mas nós vimos que com a nossa língua nós bendizemos o Senhor, nosso Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Verdade ou não? Nós somos capazes de estar aqui hoje, amém, neste culto, a bendizer, amém, e se nós não tivermos cuidado de temor e respeito a Deus, vamos para casa e somos capazes de amaldiçoar alguém. E criticar e falar mal a alguém. Os irmãos entendem? Amém? Então, nós com a língua amaldiçoamos, bendizemos a Deus, o Senhor, Deus e Pai, e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Amém? E vimos também, lemos em Tiago 3, verso 9 a 13, que da mesma boca procede bênção e maldição. E depois nós lemos que não deve ser assim. Como é que uma fonte pode dar água doce e água salgada? Lemos também sobre isso. Não pode ser. Como é que a nossa boca fala coisas amorosas e depois coisas maldosas? Como é que pode ser? Amém? Então nós vimos que devemos ter um bom procedimento mediante as obras praticadas em humildade e em sabedoria. Nós temos que ser sábios, ok? Então as nossas palavras têm efeito tanto no reino natural como no reino espiritual. Nós quando falamos, essas palavras têm poder nos dois reinos. Amém? Assim iremos ver, por exemplo, como a nossa boca, com as palavras certas, tem poder para nos dar salvação. Conhecem muito bem uma escritura que nós sabemos que nos traz a salvação, que é Romanos 10, verso 9 e 10. E toda a gente já fez essa confissão. O que é que diz essa palavra? Porque se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, amém, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração, note, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Não está certo ali? É o verso seguinte, o verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então nós vemos que as nossas palavras têm o poder para salvar. Para que o mundo e tudo o que nele existisse, ou viesse à existência, Deus teve que falar. Ele não pensou, ele não simplesmente teve isso no coração. A Bíblia diz que Deus teve que falar a existência. Amém?
Ele falou e as coisas existiram. Ele falou, haja luz, e houve luz. Haja terra, ou haja os mares, haja estrelas. Ele falou e as coisas aconteceram. E ele também disse para o homem ele existir, ele teve que dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok? Ele teve que falar. Amém? Também o homem espiritual, segundo Deus, para existir tem que ser falado a existência. Temos que confessar para esse homem nascer de novo. Ou chama-se um novo nascimento. Amém? Assim, a nossa boca é um veículo para a salvação. Amém? E a confissão confirma esta salvação que nós acabamos de confessar, esta salvação, diante dos homens. Os homens à nossa volta, muitos ouvem quando a gente está a fazer confissão da salvação. E também Satanás está a ouvir. Ele está a ouvir que nós fizemos uma escolha. Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele está a ouvir. Amém? Mas o mais importante de tudo é que Deus ouve essa oração, mas Deus está a olhar mais também para o nosso coração. Para o nosso coração. Por quê? Porque o homem vê o exterior e Deus olha para o interior. O Senhor olha. 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor olha para o nosso coração. Por quê? Porque é do coração que a nossa boca também fala. Amém? Então, a nossa confissão declara a Deus que queremos ser homens espirituais, mulheres espirituais. Nós queremos ser espirituais, amém? E anuncia isso diante dos homens e anuncia isso perante o nosso inimigo, amém? Que nós tomamos uma nova posição, que nós tomamos um novo reino, que nós escolhemos viver para Deus, amém? A nossa língua passou a declarar uma mudança de fidelidade, passou a dizer, eu sou fiel a Deus. Por isso é que nós oramos, quando nós oramos, nós estamos a declarar a nossa fidelidade para Deus, a glorificá-lo por aquilo que Ele é na nossa vida, amém? Então, a nossa língua passou a declarar uma mudança de fidelidade. A Bíblia diz que antes nós éramos das trevas e agora somos de um reino de luz, amém? Passamos a ser filhos de amor, filhos do amor de Deus. Deus ama-nos, amém? E transportou-nos para um reino de luz. Em Efésios 5:8 diz-nos, inclusivamente, Paulo diz-nos em Efésios 5:8 para nós andarmos como filhos da luz. Diga lá assim, eu sou um filho da luz. Somos filhos da luz, nós não andamos mais em trevas, não vivemos num reino de trevas, nós vivemos num reino de luz, amém? Por isso é que Jesus disse que nós devíamos ser luz, amém? Ser luz, vamos deixar a nossa luz brilhar nesse mundo, porque Ele habita em nós, amém? Em Colossenses 1, não é primeiro, Colossenses 1:13, a Bíblia diz que Deus nos libertou. Vamos ver o que diz aqui, Colossenses 1, verso 13, diz assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Nos transportou para o reino, a minha disse, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, no reino do seu Filho, no reino de Deus, no reino do Filho de Deus, não pode haver rancor, não pode haver ódio, não pode haver críticas, não pode haver maledicências. E nós estamos nesse reino. Nós temos que entender que agora vivemos nesse reino. Amém? Porque nós fizemos uma escolha, nós fomos transportados de um reino das trevas para um reino de luz. E nós estamos a viver nesse reino. Estamos a viver ou não estamos? Amém. Então, tal como a boca faz confissão para a salvação, esta também pode fazer confissão para a perdição da nossa alma. Nós podemos negar a Deus. Nós hoje podemos, infelizmente, eu às vezes ouço e vejo, e até na internet a gente vê, às vezes pessoas que seguiam a Deus, até eram ministros de Deus e hoje voltaram as costas a Deus e estão a servir outros deuses, outras coisas. É triste ver isso, é muito triste. Por isso, a nossa boca pode fazer confissão para a salvação, mas também para a perdição.
Amém? Há muitos a querer viver no reino da luz, mas continuam envolvidos com as coisas das trevas. Há muitos que dizem, aceitei Jesus, deixam de vir à igreja e acham que continuam no reino da luz, vivendo longe de Deus, vivendo longe da vontade de Deus, vivendo longe daquilo que Deus quer para eles. Isso às vezes é um engano. Nós pensamos, uma vez que confessei o Senhor, sou salvo para sempre. Cuidado, nós podemos negar essa salvação. Cuidado, amém? Nós próprios podemos avaliar o estado do nosso coração pelas palavras que continuamos a dizer. Quais são as palavras que nós continuamos a dizer desde que fomos salvos? Eu acho que se todos nós fôssemos avaliar as nossas palavras, alguns de nós ficaríamos chocados. Alguns de nós ficaríamos chocados, porque ainda falamos muito de coisas das trevas. Ainda falamos muito, infelizmente, por causa de críticas que fazemos e coisas parecidas. Efésios 5:11 diz assim. Efésios 5, verso 11 diz assim: e não vos associeis às obras infrutíferas. As minhas diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Amém? Condenai as coisas, ou reprovai-as, como diz a minha Bíblia. Lembrem-se que o nosso fruto se manifesta, amém, pelas nossas ações e pelas palavras, pois estamos enxertados na videira verdadeira, a videira da vida, que é Cristo Jesus. E a nossa produção e a produção dessa videira deve ser segundo a seiva do nosso Mestre e Salvador. Daquilo que está no coração de Deus, daquilo que está no coração de Jesus. Amém? Isto se não quisermos ser tirados da videira. Os irmãos estão lembrados de um ensino há pouco tempo sobre a videira verdadeira, e nós vimos em João 15:2 que todo o ramo que não dá fruto, Deus vem, tira, corta. Amém? Note, estão em Cristo. A Bíblia diz, todo o ramo que está em mim e não der fruto, estão em Jesus. Mas se não estão a dar fruto, fruto segundo a seiva da videira, Deus corta. Amém? Ainda me amam? Devemos nos lembrar que o que estamos a falar com a nossa língua ou a nossa boca será trazido à existência. Se as nossas palavras são para penetrar no reino de Deus, receberemos de acordo com esse reino espiritual, receberemos as coisas de Deus, amém? Que produzem vida, saúde, paz, prosperidade, receberemos dessas coisas, amém? Mas se as nossas palavras são daquelas que entram no reino do inimigo, amém? Vamos receber coisas mais negativas, vão começar a acontecer à nossa volta. Infelizmente vão acontecer, porque o inimigo não vai ficar quietinho. Os irmãos sabem disso, não é? Infelizmente sabemos disso, amém? Coisas de vida e de morte começam a acontecer à nossa volta. O que é que vamos então pronunciar? O que é que vamos começar a falar mais? Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha? Diga ao seu irmão, dê um sorriso lindo, vamos nos libertar aí um bocado, diga assim, qual vai ser a tua escolha? Nós sabemos como crentes a nossa escolha é Deus, é falar bem, é falar vida, é falar positivo, amém? Mas lembre-se que a nossa escolha vai decidir também a nossa eternidade. Vamos falar vida, amém? Para nós e para quem está à nossa volta. Sabe por quê? Porque em Efésios 5, verso 1 ao verso 4, diz o seguinte, Efésios 5, verso 1, diz assim, se depois, eu vou ler da minha tradução, diz assim, se depois imitadores de Deus, como filhos amados, note, sede imitadores. Dê um sorriso lindo ali ao lado de si, diz lá, sede imitador de Deus. Como filhos amados que nós somos muito amados por Deus.
Amém? E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, essa prostituição não é só uma prostituição carnal que está aqui a falar, está a falar de uma prostituição espiritual. Nós já andarmos à busca de outros deuses, de outras maneiras, outras coisas que nos atraiam mais. Nós devemos ter cuidado, porque há coisas que, se nós dermos mais atenção, mais valor, mais amor, essas coisas passam a ser deuses para nós e isso passa a ser prostituição espiritual. Amém? Temos que ter cuidado, note, e amém. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Somos santos ou não? Não somos ratos do altar, nós somos santos porque fomos separados para Deus, para servir ao nosso Deus, amém? Ok? Então nós vemos que aqui nós podemos pôr a nossa santidade em causa. Temos que ter cuidado com isso. Então, depois diz assim, e toda a sorte de impureza, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem baixeza, nenhuma baixeza. Ou seja, não falo mal nas costas de alguém. Não falo mal, não, amém? Isso é ser uma pessoa baixa. Falar, criticar alguém por trás é ser baixo. Ok? Nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Coisas essas não vos convêm. Mas antes deem, em tudo deem graças. Amém? Notem que no verso 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus. Ele nos pede para ser imitadores de Deus. A minha pergunta é, que com gracejos tolos, com anedotas sujas, amém, com acusações, estamos a imitar Deus? Não, não estamos. Amém? Já Paulo diz em 1 Coríntios 11, o verso 1, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo já a dizer, sede também meus imitadores, ou seja, sigam os meus ensinos, sigam aquilo que vocês veem que eu faço por amor a Deus. Amém? Primeiro nos é pedido para sermos imitadores de Deus e logo de seguida Paulo nos exorta também a sermos seus imitadores. Pois ele, por palavras e por ações, ele mostrou que Deus estava acima de tudo na sua vida. Amém? Estava acima de tudo na sua vida. Notem, e porquê? Porque ele mostra o seu testemunho, um testemunho vivo que ele teve e que mostra que ele estava mesmo, amém? Ele estava mesmo enxertado na videira da vida. Ele mostrou fruto verdadeiro, genuíno da videira da vida. Ele mostrou esse fruto. E nós devemos também mostrar esse fruto. Amém? Notem que diz em 1 Coríntios 10, do verso 31 ao 33, diz assim, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Continuando, não vos torneis motivo, note, não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E eu acredito que quando Paulo escreveu isto, ele sabia que havia judeus, havia gregos, havia outros que também eram crentes em Deus. Amém? Mas ele frisou, nem na igreja nós não devemos ser tropeço de ninguém. Devemos ter cuidado com aquilo que falamos, com as nossas atitudes. Amém? Amém? E depois continua. Assim como eu... Continuando, verso 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis. Porquanto, notem, não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam... Sabe que as pessoas olham para nós, para o nosso testemunho, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de falar, amém? Para serem salvos. Se eles olharem para nós e verem coisas contrárias
aquilo que diz a palavra de Deus, ou que Deus diz, contrários ao amor de Deus, eles não vão nos seguir para a salvação. É o que o Paulo está aqui a querer dizer. Ele disse, eu em tudo procuro ser agradável a todos. Amém? Este agradável, ele estava a querer dizer, eu sou cortês, eu sou bem intencionado, eu sou tolerante no que diz respeito às coisas de Deus. Amém? Isto é importante se queremos ganhar os nossos entes queridos, se queremos ganhar as pessoas à nossa volta. Amém? Até aqueles que não têm, principalmente aqueles que não têm conhecimento de Deus. Temos que ter cuidado. Sabem, há crentes que não usam o bom senso ao falar e falam uma linguagem que por vezes não edifica. E por isso às vezes afastam muita gente. Às vezes são ásperos até na maneira de falar com as pessoas. Verdade ou não? Eu acho que não estou a dizer nada de coisa. É verdade isso, amém? Por exemplo, alguém pergunta, como é que tu estás? Como é que está a tua saúde? E eu já ouvi pessoas a dizer assim, eu sou crente, está tudo bem, comigo nada pega. Pelas pisaduras de Jesus estou sarado. Já ouvi crentes a dizer, tudo bem. Esta resposta não mostra amor pela pessoa que acabou de fazer pergunta. E essa pessoa, às vezes, até é uma pessoa descrente, mas olha para nós, vê-nos abatidos, vê-nos doentes, vê-nos a queixar, às vezes a dizer, dói-me as costas ou dói-me qualquer coisa, e aquela pessoa tem uma... não, pelas pisaduras de Jesus estou sarado. Irmãos, isso mostra uma certa altivez, às vezes, falar assim. E as pessoas dizem, então, mas ela está mal e está ali a dizer que está bem, que está sarada, que não sei. Isso mostra uma certa altivez. Nós temos de ter cuidado da maneira como falamos. Para trazer pessoas à salvação, temos de ter cuidado a maneira como falamos. Verdade ou não? A irmã Cesaltina sabe muito bem, ela lida com muitas pessoas. Temos de ter cuidado. Podemos rejeitar a doença sem escandalizar ninguém com uma palavra seca. Amém? Antes diga, o meu corpo está enfermo, mas eu estou a pedir a Deus a manifestação da minha cura que já foi feita em Jesus Cristo. Amém? Simplesmente falar, termos uma linguagem que cative e que traga pessoas à salvação. Amém? Muitos crentes acham que se disserem que estou doente, eu estou doente, dói-me aqui, pensam que isso é uma confissão negativa. Mas não é dizer a verdade que estou doente, sim, eu estou doente, tenho esta dor, tenho esta enfermidade, mas eu estou à espera da manifestação da minha cura, que Jesus já pagou por mim naquela cruz. O preço da minha cura já foi pago por Jesus. É simplesmente falar. Amém? Isso não é falta de fé. É simplesmente saber falar a verdade e saber usar a palavra de Deus como verdade. Amém? Como imitadores de Deus, devemos fazer o que Ele faz, chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Amém? Podemos fazê-lo sem ofender as pessoas, podemos responder com palavras positivas, falar para as pessoas com palavras positivas e não deixar que a outra pessoa pense que os crentes são de outro planeta. Às vezes há pessoas que ouvem falar certos crentes e dizem assim, olha, é maluca. Temos de ter cuidado. Nós estamos neste mundo para ser testemunho, para sermos luz, para sermos sal. Amém? Estamos aqui para ser isso. Amém? Para sermos agradáveis. As pessoas naturais têm que ser ensinados, mas há muitos crentes também a precisar de ser ensinados, porque às vezes as suas atitudes não são as mais corretas. Colossenses 4, versos 5 e 6 diz o seguinte. Diz assim, portai-vos com sabedoria, note, para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Amém? E depois continuando, o verso 6. A vossa maneira, note, a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. A cada pessoa. Amém? O que Paulo queria dizer aqui é que devemos ter cuidado com o que dizemos para quem não está no nosso nível espiritual. Às vezes nós somos tão espirituais que as pessoas às nossas voltas ficam meias
meias tontas com a nossa espiritualidade. Não nos entendem, não nos compreendem. Nós temos que entender que há vários níveis de espiritualidade e tentar sempre sermos mansos e humildes. Amém? Aleluia. Até mesmo para um novato na fé, uma pessoa nova que vem e começa a aceitar Jesus, às vezes eles não nos entendem, então nós devemos ter um testemunho agradável para eles, para os encorajar e motivar a continuar no caminho do Senhor. Amém? Tiago diz que, em Tiago 3, verso 2, diz assim, todos nós às vezes erramos, nós sabemos, todos nós fazemos erros, mas diz assim, afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. E nós sabemos que às vezes não é fácil dominar o nosso corpo. Verdade ou não? E muito menos o nosso falar. Às vezes as palavras saem-nos. Não é? Então, nós tropeçamos e temos que reconhecer que às vezes falhamos. E Deus ensina-nos, muda-nos nessa área. Ensina-nos a falar a tua linguagem. Amém? Por exemplo, neste dia, quais foram as nossas primeiras palavras neste dia? Eu sei que muitos de nós vamos dizer, comecei por louvar a Deus, bom dia Deus, amém, louvado seja o teu nome. Sim. E em relação a outras pessoas, quais foram as nossas palavras? As pessoas que estão à nossa volta, os familiares, os amigos, na escola, quais foram as nossas palavras? Amém? Encorajavam ou deitavam abaixo? Normalmente, qual é o tipo da nossa conversa diária? Apesar de nós pensarmos que isto não é importante, quero vos dizer que palavras são importantes no nosso dia a dia. Amém? Nós devemos edificar a nossa vida. Amém? Falando bênção até para nós. Fala bênçãos para a sua vida diariamente. Amém? Declaro que eu declaro, eu sou uma vencedora. Que às vezes as coisas correm mal, mas eu digo para mim, Senhora, eu não sou isso que dizem que eu sou. Eu sou uma vencedora. Eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. Começa a declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Cada um de nós também precisa. Isto porquê? Porque que eu disse que nós devemos falar bênçãos para nós? Amém? Porque a Bíblia diz em Mateus 12, verso 37, diz assim, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então vamos falar vida para nós, amém? Para não sermos condenados. Vamos falar vida, bênção para nós e para quem está à nossa volta. Cada um de nós precisa então de aprender a domar a língua. Vejam em Tiago 3, eu falei há bocado sobre isso, mas agora vamos ler tudo. Tiago 3, versos 6 e 7, diz assim. Semelhantemente, a língua é fogo, um mundo de iniquidade. A língua está, já lemos isso bocado a bocado, amém? Localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Agora o verso 7. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinas é possível domar e de facto tem sido domada pelos seres humanos. Verso 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Cheia de veneno mortal. Tiago diz aqui que a língua é incontida, em outras palavras, ou qualquer coisa incontida será selvagem. É selvagem, é incontrolável, amém? E para nós treinarmos essa língua, precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para nos ajudar a domar a nossa língua, amém? Para ela não ser incendiada pelo inferno, amém? Mas, por isso, para Deus nos ajudar, nós temos que dar passos. Há passos que só nós temos que dar e não Deus.
Amém? São os nossos passos. Nós temos que decidir. Eu não vou falar palavras de morte para mim. Não vou falar palavras de morte para quem está à minha volta. Amém? Nós temos que fazer isso. Nós devemos disciplinar a nossa boca. Devemos nos responsabilizar por aquilo que sai da nossa boca. Amém? Não podemos mudar problemas na nossa vida se estivermos a cooperar com coisas negativas. Não podemos. Verdade ou não? Amém? Aleluia. Sabe, a maioria de nós não tem usado a boca com a finalidade concedida por Deus. Lembrem-se que há poder e autoridade nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Amém? O tipo de poder depende do tipo de palavras que nós estamos a usar. Será poder para a vida ou será poder para a morte? Que tipo de palavras estamos a usar? A maioria de nós tem sonhos, nós temos sonhos, temos visões, amém? Há coisas que nós esperamos na nossa vida, tanto a nível pessoal como financeiro, amém? Ou espiritual. Amém? Há coisas que nós desejamos, nós queremos bênçãos, queremos crescer espiritualmente, queremos ser usados por Deus, mas também desejamos ser abençoados, amém? Física e materialmente. E por isso devemos saber o que é que nós estamos a falar. Amém? A melhor coisa a fazer para alcançarmos tudo isso que desejamos é começar a falar cada vez mais a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, amém? Não só chamando à manifestação aquilo que não é como se já fosse, mas acima de tudo, começar a cooperar com Ele, praticar aquilo que Ele diz na sua palavra, amém? Não sendo somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra, amém? Isaías, e eu estou quase a terminar, esta é a última escritura, Isaías 65, versos 16 ao verso 18, 16 e depois verso 18, 65, 16 diz assim: quem rogar, outras Bíblias diz quem falar, amém? Bênção para si sobre a face da terra, que o faça em nome de Deus, do Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento na terra, que o faça em nome do Deus justo e fiel. Porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e manidos para longe dos meus olhos. Isto é Deus a falar, já estão banidos. Tudo o que é passado já foi banido. O verso 18. Em verdade, verso 18. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Deus está prestes a criar coisas novas se nós falarmos vida. Deus vai criar coisas novas na nossa vida. Amém? Amém. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e o seu povo para a felicidade. Deus quer coisas novas para nós, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos a falar. Note, quem falar bênção para si sobre a face da terra, o faça em nome de Deus. Fale bênção sobre si. Fale bênção sobre a sua família, fale bênção sobre a sua casa, fale bênção sobre a sua cidade, fale bênção sobre o seu negócio, fale bênçãos, amém, sobre a sua saúde, fale bênçãos, amém, para os seus filhos, fale bênçãos para a sua igreja, fale bênçãos para a sua cidade, fale bênçãos para a sua nação, fale bênçãos, amém. Vamos fazer isso, porque note que há 3 verdades aqui na palavra de Deus, nesta escritura, que nenhuma palavra tem tanta autoridade como aquela que nós vamos pronunciar. Nós estamos, hoje em dia, nós somos a boca de Deus na terra. Vocês sabiam que são a boca de Deus na terra? E Deus quer que cada um de nós comece a profetizar bênçãos de vida. Amém? Deus quer nos ver a profetizar bênçãos e vida. E Deus quer que também aqui nesta escritura, Deus mostra que o nosso futuro será abençoado se deixarmos o passado para trás. Os erros do passado, as coisas do passado, as dores do passado, as angústias do passado. É passado. Deus diz que já se esqueceu. Nós lemos ainda, agora acabamos de ler. Ele esqueceu-se.
Vamos nos esquecer desses erros, dessas coisas más. Vamos nos esquecer das dores, das angústias. É passado. Não viva o passado hoje. Viva hoje o seu presente com Deus. Amém? Aleluia. Então comecem mesmo por abençoar a vossa vida, abençoar o vosso negócio, abençoar o vosso casamento, abençoar a vossa igreja. Comecem a declarar isso, a profetizar vida. Amém? Vamos começar a falar a linguagem de Deus. É isso que Ele quer. E vamos fazê-lo no nome de Deus. E vamos fazê-lo porque Deus é fiel e justo. Amém? E Ele é amigo, Ele ama-nos. Ele deu o melhor que Ele tinha, deu o seu Filho por nós. Amém? E nos colocou, e nós fomos insertados na videira da vida para dar um fruto, amém? Um fruto segundo a sua pessoa. Amém, irmãos? Deus deu-nos palavras e espera que sejamos responsáveis pelo poder que elas trarão às nossas vidas. Deus deu-nos palavras e Deus quer que essas palavras de vida sejam faladas. Amém? Poder para libertar. Deus deu-nos poder para libertar. Amém? Para curar. Inclusivamente Ele diz, irão impor as mãos sobre os enfermos, orarão sobre eles. Amém? Eles serão sarados. Vamos começar a falar cura. Há bocado tivemos a orar pelos enfermos. Vamos declarar cura para quem está enfermo. Vamos falar vida para nós. Amém? Vamos, amém, anular toda qualquer coisa negativa que esteja à nossa volta. Tudo que for negativo, vamos cancelar, anular, falando bênção, falando vida, falando saúde, falando prosperidade. Amém? Vamos falar isso. Essa é a linguagem de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar para a próxima semana, falar que o poder da palavra, não é na próxima semana, porque na próxima semana vamos ter aqui o evangelista David Feijoli. Uma vez mais, quero lembrar aos irmãos, Deus o usa poderosamente em cura, por isso convidem pessoas para estarem aqui na igreja de Aveiro, em Aradas, amém? Para estarem aqui conosco às 8 horas, não é às 8h30, às 8 horas, porque ele vai ter que orar pelas pessoas e para não ficar muito tarde, então vamos fazer mais cedo, ok? Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por este tempo com a Tua palavra, por Teus filhos, Senhor. Oro mesmo possa ter ajudado a edificar cada vez mais, Senhor Deus, Senhor, a sua fé, Senhor, e que eles possam mesmo, cada um de nós, Senhor, também quem estiver a ouvir, Senhor, que a sua fé seja edificada e que a sua linguagem, Senhor, seja uma linguagem, Senhor, de acordo, Senhor Deus, com a Tua pessoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos falar vida para as coisas que estão à nossa volta, Senhor, para nós próprios, para os nossos familiares, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, para esta cidade, para esta nação, para todas as nações, para todas as situações, Senhor. Nós queremos falar aquilo que Tu falas, Senhor Deus, no nome de Jesus, porque nós sabemos que há poder, Senhor, nas palavras, Senhor. Poder de vida ou poder de morte. E nós escolhemos vida, Senhor. E nós, por isso, agora mesmo ajuda-nos a falar essas palavras de vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Declaramos mesmo, Senhor Deus, Pai, que, Senhor, nós não somos do reino das trevas, mas nós somos do reino da luz. E como tal, Senhor, nós queremos viver segundo, Senhor, esse reino de luz, Senhor. Falando vida, falando prosperidade, falando saúde, falando bênção, Senhor, em nome de Jesus. E para a Tua glória nós te pedimos. E todos dizem amém, amém e amém. Se alguém precisar da oração, nós estamos aqui para orar. Amém. Aleluia. Deus os abençoe e não se esqueçam que estaremos no domingo. Amém?